Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simrom, ao rei de Aczaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafote-dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros. Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno. Cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando o seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale, Arabá, e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom.
Seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, do meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar da Arabá, o mar salgado, na direção leste, até Bet-Gesimote, e na direção sul, até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei. Seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá, passando por Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e Maaca, a outra metade de Gileade, e até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram. E Moisés deu essas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sul do monte Halaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel, repartindo as regiões montanhosas, as planícies ocidentais, o vale da Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, terras antes habitadas pelos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Estes foram os reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão no Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tisra. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Tendo Josué chegado à idade avançada, o Eterno disse a ele: Você já teve uma vida longa e bem-sucedida, mas há muito território ainda a ser conquistado. São estas as terras remanescentes: todo o território dos filisteus e dos jesuritas, o território desde o rio Sior, a leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, o território cananeu. Havia 5 chefes filisteus em Gaza, em Asdod, em Ascalon, em Gade e em Ecrom. Também o território dos Aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara, pertencente aos Sidônios, até Afeque, na fronteira dos amorreus. O território dos Gibleus, todo o Líbano a leste de Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, na direção de Lebo-Hamate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel. Você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel, conforme já o instruí. Comece logo. Distribua a terra por herança às 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés, com os Rubenitas e Gaditas, havia recebido sua herança das mãos de Moisés, do outro lado do Jordão. Moisés, servo do Eterno, foi quem fez a distribuição. Essa terra começava em Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e incluía a cidade no meio do vale. Abrangia o planalto desde Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava desde Esbom até a fronteira dos amonitas. Incluía também Gileade, o território do povo de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon,
e toda a região de Bazã, até Salcá, todo o reino de Og e de Bazã, que governava em Astarote e Edrei. Ele foi um dos últimos Refaíns. Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra. O povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca. Eles continuam vivendo na terra de Israel. Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles eram as ofertas preparadas no fogo para o Eterno, o Deus de Israel, conforme ele havia determinado. Para cada clã da tribo de Ruben, Moisés concedeu a terra desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, incluindo o planalto próximo de Medeba, Esbom, no planalto, incluindo todas as cidades, Dibom, Bamote Baal, Bet-Baal-Meom, Jaza, Quedemote, Mefaate, Queriataim, Sibma, Zerete-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto, todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, que viviam na região, todos marionetes de Seom. Além dos mortos na guerra, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, foi morto pelo povo de Israel. A fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão. Essa foi a herança dos Rubenitas, suas aldeias e cidades, de acordo com seus clãs. Para cada clã da tribo de Gade, Moisés concedeu o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas, estendendo-se até Aroer, próximo de Rabá. O território desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até a região de Debir. No vale, Bet-Harã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, mais o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete ao norte. Essa foi a herança dos Gaditas, suas aldeias e cidades, de acordo com os seus clãs. Para cada clã da metade da tribo de Manassés, Moisés concedeu o território que se estende desde Maanaim, toda a região de Bazã, que abrange todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os assentamentos de Jair em Bazã, ao todo 60 cidades. Metade de Gileade, incluindo Astarote e Edrei, as cidades reais de Og em Bazã, pertence aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, ou seja, metade da tribo dos descendentes de Maquir, de acordo com seus clãs. Essa foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas Moisés não deu herança à tribo de Levi. O Eterno, o Deus de Israel, é sua herança, como ele mesmo determinou.